A paz do Senhor Jesus, hoje estamos com um programa de podcast, com o Manuel Jesus, sou eu mesmo. Hoje nós temos uma convidada muito importante e também especial para essa tarde de sexta-feira. Vamos falar sobre ministério, né? Um ministério pastoral de mulher, um ministério chamado. Estamos com a Paloma. A paz do Senhor, Paloma Gomes, seja bem-vindo, em nome de Jesus. A paz, Manuel, que prazer estar aqui. Deus muito... abençoe esse programa e a vida de todos, né, que serão alcançados através desse podcast. Glória a Deus por isso. Antes de nós começarmos, vamos ler um texto aqui, que se encontra em Juízes capítulo 4, verso 4, né? E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapindoite, julgava Israel naquele tempo. Vemos que Deus, bem antes, no Antigo Testamento já usava a mulher em ministério. A primeira pergunta, Paloma, você aceitou Jesus muito cedo, não é isso? Aceitou Jesus, você falou para mim, com 8 anos de idade. Conta para a gente, conta para quem está nos ouvindo, nos vendo, como é que foi essa experiência. Foi algo muito incrível na minha vida. Eu falo que foi a melhor decisão que eu já tomei até hoje, aos 28 anos. Bom, eu morava dentro de um estabelecimento em Goiás, sou goiana, né? Lá do interior, cidade bem pequena, chamada Montevidéu, Goiás. E os meus pais tocavam esse estabelecimento. Lá nós chamamos de barzinho familiar, que é onde as famílias vão, as pessoas bebem, se alimentam, comem ali um espetinho, enfim, fica ali com a sua família. E eu falo que meu pai e minha mãe olhou para mim e disse assim, você vai ser crente. Eles eram desviados da casa do Senhor. E meu pai começou a me levar para a igreja. Ele me levava todos os cultos, me deixava com o porteiro e dizia, cuida dela, que às 9 horas eu venho buscá-la. E aí eu abria a igreja com o porteiro, fechava a igreja, meu pai me buscava e eu retornava para esse estabelecimento. E incrível que eu orava quando eu era criança pela minha família. Porque eu falo que às vezes Deus nos escolhe, a gente não entende o motivo de só a gente ser crente dentro da casa. É, né? Como se você sentisse já uma necessidade de fazer algo pela sua família desde então. Exatamente. Eu gosto muito de dizer que Deus ele ouve a oração daquele coração que é sincero. Não é pela idade. Deus ouve a oração de adultos, Deus ouve a oração de adolescentes, de jovens e também ouve de criança. Se for pela sinceridade, ele ouve. E eu orava muito, eu dizia, Senhor, tira da minha família aquilo que atrapalha eles de estar na tua casa. E o que atrapalhava eles de estar na casa era aquilo que era o nosso mantimento. Olha que loucura. E eu dizia, Senhor, tira que eu quero a minha família na tua casa. E dos 8 aos 11 eu orava. Eu subia monte orando, uma criança subindo monte orando. E aos 11 anos de idade eu ganhei toda a minha família para Jesus. E até hoje todos estão firmes e fortes na casa do Senhor, adorando o nome dele. É muito forte, é uma experiência sem igual você está contando para a gente aí, para quem está nos ouvindo também em casa, né? Que desde criança você já tem um apego com Cristo, já sabe o que é realmente a fé. Não é de antes, né? Então, já é uma experiência sem igual. É uma coisa que são quase 20 anos, 20 anos, 20 anos. 2004 você falou para nós aqui do podcast. Sim. É bem surreal. Hoje a gente vê por aí muitos jovens ainda afastados do caminho do Senhor. Eu queria que você falasse mais a respeito sobre isso, para quem está afastado ainda jovem no caminho do Senhor. Essa experiência, o que vai realmente trazer essa experiência para aqueles que estão afastados da sua vida, para aqueles que estão afastados lá no mundo, que se desviou ainda novo, né? Bom, eu acho que é a entrega. Se a gente for falar sobre isso, eu aceitei Jesus aos 8, mas ali em torno dos meus 23, 24 anos, eu acabei me tornando o irmão do filho pródigo. O filho pródigo, ele sai da casa do pai. Sim. Mas o irmão do filho pródigo, ele permanece na casa do pai, mas ele não reconhece o pai como o pai dele, como aquele que pode todas as coisas por ele. E eu me afastei do Senhor estando dentro da casa do Senhor. E eu me vi fria, eu não conseguia orar, eu não conseguia buscar. E o meu pensamento era totalmente contrário da vontade de Deus. E eu digo que para você que está nos ouvindo agora, se você está fraco na fé, não consegue se firmar, ou às vezes até pensa em retornar, mas fala que não consegue.
Deus, ele é o Deus que restaura as nossas forças. E quando você verdadeiramente, Manuel, tem um encontro com o Espírito Santo, é como diz aquela canção da Fernanda Brum, quem pisa no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. A nossa alma clama por muito ele, forte. busca por ele. Então, tenha força, dê o primeiro passo. Quando eu dei o meu primeiro passo, eu vivi coisas sobrenaturais que eu nunca pensei na minha vida que eu iria viver. E o Senhor nunca soltou a minha mão. Ele me mostrou que mesmo quando eu estava ali, afastada dele, estando na casa dele, ele sempre esteve comigo. Esse, para você que está nos ouvindo, esse é o momento de você também retornar para a casa do Senhor, porque não existe deserto para sempre, não existe luta para sempre. Você percebe que a vida da Paloma, desde os 8 anos, já passou muita dificuldade, mas ela, como a gente dá para perceber que ela já enfrentou desde quando criança, com fé e coragem, né, Paloma? Não foi nada assim fácil, né? Não é fácil. Não é fácil e Deus tem até aqui te ajudado. Deus tá até hoje segurando nossas mãos. Eu gosto de dizer que quando eu pisei os pés na igreja aos 8 anos de idade, minha mãe foi fazer uma visita comigo. Mas eu me lembro de quando eu bati o olho no altar, eu falei, Senhor, eu quero estar naquele lugar. Foi, como dizem, amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. E tinha opções de ir para a salinha das crianças, brincar, pintar, mas não, eu queria era ouvir a palavra, eu queria era estar nos cultos de orações, nos cultos evangelísticos. Então, eu acho que é um chamado que desde quando eu pisei o pé ali, o Senhor já mostrou o norte que Ele queria para minha vida, né? Você sentiu já desde criança a necessidade? Sempre tive a necessidade de estar mais e mais perto das coisas de Cristo, da vontade dEle. Para mim era algo que ficava muito vago sair da igreja. Sim. Eu queria estar ali. Na presença do Senhor. Na presença, ouvindo tudo de pertinho. Algo interessante é que você não colocou as dificuldades. Você fala que é o meio de sobreviver dos seus pais, né? O ambiente onde você estava, mas você não colocou a dificuldade desde então para dizer, não vou porque isso e aquilo. Você continuou servindo a Deus. Olha, algo muito interessante é que uma vez uma pessoa, eu com 8 anos de idade, eu escutei isso. Alguém dentro da igreja falou para mim que eu era como uma folha seca, que a qualquer momento o vento sopraria e me levaria para outro lugar, que eu não tinha raiz, que eu não firmaria, porque era impossível alguém que morava dentro de um bar, de um estabelecimento onde vende bebida, onde tem música, enfim, firmar dentro da casa do Senhor. Mas estamos aí 20 anos depois. Muito forte, muito forte. Firmes dentro do propósito, porque a última palavra não é do homem, Manuel. O homem, ele dá sentenças. Me sentenciaram, dizendo para mim que eu, uma hora ou outra, passaria essa emoção de estar na igreja. Sim. Mas não era a última palavra de Deus. A última palavra é do Senhor, né? Exatidão, Deus é que dá a última palavra. Isso é bem colocado da sua parte, né? Nós vemos que Deus, ele sempre está procurando seus servos, seus filhos, e não existe idade, né, Paloma? Conta assim, qual é a experiência realmente que você lembra quando criança, aquele encontro que você teve com Deus, que até hoje você lembra, assim, aconteceu algo, não, hoje eu lembro, né, fale pra gente aí qual que é, como é que foi. Eu acho que foi quando eu fui pro monte. Primeira experiência do monte. Quem é crente fervoroso que sobe monte sabe como funciona. Eu sempre ouvi assim que a gente tinha que estar muito preparado para ir. E o meu pastor me levou. Eu lembro que a gente passava a madrugada no monte em oração e eu levava até o uniforme da escola, que após o monte eu já ia direto para a escola. Sim. Né? Virava madrugada em oração. E eu me lembro que a gente estava buscando tanto, e eu dizia para o Senhor que eu queria ver algo sobrenatural, queria vivenciar algo que os meus olhos naturais não conseguissem ver. E é algo incrível que algumas pessoas, nem todas conseguiram ver, foram folhinhas queimando. O gravetinho, né? Assim, pegando fogo de uma forma que não consumia. Como aquela passagem de Moisés na sarça ardente que não se consumia. A gente pôde contemplar aquilo e real era a presença do Senhor. Era Deus mostrando que estava ali com a gente. Então é algo assim, eu era criança, mas através da oração, de buscar, da intensidade, eu consegui ver algo um pouquinho, bem, quase nada do sobrenatural de Deus, né?
Então você voltou já mais alegre, né? Mais feliz, né? Eu não queria faltar mais um monte, não. Não faltava mais nenhum. Eu vou mandar um alô para o pessoal que está nos ouvindo, de Alagoas. Todo o pessoal de Alagoas está nos ouvindo, e região Alagoas geral. Vou citar algumas cidades, mas não me julguem, tá? Porque a gente esquece de uma da outra ali, mas quero citar em geral também a cidade de Santana do Ipanema, que o ano 2013, se não me falha a memória, a gente viajou uma viagem missionária e eles foram muito acolhedor. E eles sempre estão nos acompanhando, né? Nos programas e em algumas outras coisas, sempre estão nos acompanhando. Quero dar a paz do Senhor para o irmão Laércio, para o irmão Júnior, para o pastor Rosivaldo. Existe uma gama de pessoas aí que para a gente dar a paz do Senhor nessa tarde. Mas o que eu estou lembrando aqui no momento, a paz do Senhor a todos os moradores de Santana do Ipanema. Arapiraca, tem alguns irmãos também, que Deus abençoe vocês. Vou mudar agora de estado também, vou dar a paz do Senhor para o estado do Maranhão. Tem alguns irmãos em Bacabal, do Maranhão, nos ouvindo, que mandou já mensagem para a gente aqui, disse que teve um problema no Instagram. A gente teve sim, mas já está sendo resolvido. Deus abençoe você. Estamos hoje com uma convidada mais do que importante, né? Paloma Gomes. Ela hoje está representando o nosso pastor Elton Gomes aqui. Hoje não pode estar aqui do lado, né, com a bebê segurando, mas ela está hoje sendo entrevistada pelo programa de podcast. Paloma, a respeito dos seus chamados, falou sobre sua infância. Hoje você é cantora. Fala mais sobre cantar para Deus, né? Fala mais sobre adorar a Deus. Que às vezes não é só cantar, né? Não. Né? Queria que você separasse essas duas coisas, né? Olha, sobre experiências vividas por Deus, que foi um dos temas que trouxeram aqui, é a experiência de cantar. Quando eu era criança, eu queria muito adorar a Deus. E eu não tinha voz. Não saía nada. Uma música, eu cantava ela, na metade eu já estava sem voz, rouca, e não conseguia desenvolver. E numa dessas campanhas de orações que a gente fazia, eu comecei a pedir para o Senhor, a me dar fôlego para louvar o nome dele. E o Senhor me presenteou em cantar. Então, talvez você que está ouvindo aqui esse podcast tenha um sonho, tenha um desejo, às vezes de pregar, de cantar ou de executar qualquer tipo de coisa, mas você se acha incapaz. O teu Deus, ele tem poder de dar. E aos meus 17 anos eu iniciei o meu ministério. Se passaram uns bons anos. Um longo tempo, né? Uns bons período, anos. Né? Dentro desse período de tempo, eu recebi a promessa, eu tinha 8 anos de idade quando Deus falou comigo, que iria me levar aos 4 cantos da terra, adorando o nome dele, me daria canções, enfim. E durante esse período eu comecei a duvidar. Eu duvidei, eu falei, Senhor, já se passaram quase 10 anos e nada aconteceu, nada. Moro aqui numa cidade pequena, não tem portas abertas para mim aqui, mas eu não entendia o propósito de Deus, ainda não era o momento. Às vezes nós não entendemos o tempo de Deus, e o tempo dele é perfeito para nós. Muito forte. Mas aos 17 anos veio aquele empurrão, já ouviu falar daquele empurrão? Sim, sim. E eu estava cantando junto com um conjunto de irmãs na minha igreja, e tinha um pregador, pastor Adriano Mendes, ainda, de Brasília, esse pastor. E ele me ouviu cantando. Ao final do culto, eu estava ali perto da cantina, e ele chegou em mim e falou assim, você já gravou CD? Eu falei, não, nunca gravei, não. Tá dentro do propósito, mas não tenho condição para isso, né? Aí ele falou para mim assim, pois eu quero o seu número, porque eu vou te indicar em algumas gravadoras. Eu falei, só mais um que vai me iludir aqui, sim, né? sim. E não vai virar nada. Você achou que era uma proposta, só mais uma? Eu achei que era só mais um, porque várias pessoas já tinham me feito promessas, gravadoras, já tinham feito convite, mas nada fluía. Sim. Então eu falei, vou passar aqui, mas é só mais um. Mas quando eu acordei no outro dia, Manuel, o meu celular estava abarrotado de mensagem. Mas tinha tanta mensagem de compositor, de gravadoras me fazendo convite para participar. E aí eu falei, Senhor, o convite está feito. Mas como é que eu vou pagar isso aqui? Como é que eu vou pagar isso aqui? E eu comecei a orar para Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor fez uma promessa na minha vida, então me dá estratégias. Sim. Eu sou de uma cidade pequena, minha condição não dá para gravar um CD, mas eu não quero gravar em um lugar simples, fazer qualquer coisa. Não, eu quero fazer algo de excelência. E eu queria muito vir para São Paulo. Glória a Deus. Muito vir para São Paulo. E eu comecei a orar, Senhor, me dê estratégias. E um dia eu fiz um pudim na casa da minha mãe. Sim. Olha que incrível.
Um amigo nosso visitou a minha mãe e achou a gente comendo esse pudim e falou assim, quem fez? A minha mãe falou que tinha sido eu. Aí ele falou, quanto você me cobra? Olha só a estratégia que Deus falou comigo. Quanto você me cobra para fazer um desse para mim? Aí Deus na hora falou para mim, vai vender doce. E aí eu comecei fazendo pudim, fiz rosca, pãozinho doce, bombom, trufa. Tudo isso para quem está nos ouvindo na cidade de Montevidéu, Goiás, interior de Goiás. E eu comecei a bater de porta em porta, colocando nas redes sociais. Logo já aumentou a clientela e eu consegui levantar em 2 anos o valor para gravar o meu primeiro CD. Tá, eu com 17 anos indo para São Paulo, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, só com um sonho. Glória a Deus, né? De vir gravar. Gravei aqui na cidade de Itu, interior, né? Interior de São Paulo. Com o maestro Rony Barbosa, com compositores que eu nunca imaginava que um dia eu falaria, como Cláudio Louvor, do Canção e Louvor. Foi das maiores músicas que a gente tem, que mais ouvidas foram uma das dele. O compositor Tony Ricardo, daquela música Amigo Espírito Santo, da Cassiane, o Extraordinário do Jatá. Então, assim, Deus cumpriu a promessa, Manuel, de uma forma extraordinária, porque eu não tinha condição nenhuma e logo Deus já estava me colocando no meio dessas pessoas e o meu ministério foi muito rápido. Antes mesmo do CD sair, o Senhor já estava me levando para vários lugares do Brasil, adorando a Ele com covers. Você vê que nem saiu o CD do forno e o Senhor começou a soprar meu nome, as pessoas me ligavam e eu, da onde você ouviu falar de mim? Eu dizia assim, da onde? Muito forte. Mas era o Senhor. Alguém até fez uma pergunta interessante para minha mãe e falou assim, quem está levando a Paloma? Quem está bancando a Paloma para todas essas viagens? Que condição é essa que ela está voando para cima, para baixo, voando, indo para todos os estados do Brasil? E minha mãe respondeu assim, Deus é o patrocinador. Porque realmente foi. Eu não consigo te explicar aonde todas essas igrejas me encontraram. Mas eu sei que foi o Senhor que me preparou, o Senhor que me levou e me capacitou para viver, né, o cumprimento das palavras dele, né, muito na minha forte. vida. Quando você é chamado, você não precisa se lançar, né? Eu entendo o que você fala de experiência, eu entendo essa parte, né? Porque tem pessoas que estão apressadas, que eu vou aparecer, onde é que eu vou? Às vezes até acomodadas. Às vezes... Eu conheço pessoas que ficam em casa dizendo assim, Deus vai mandar um patrocinador na minha porta. Deus vai mandar alguém para vir aqui dizer, um empresário, alguém para falar, não, eu vou fazer por você. Mas você vê que Deus me deu estratégias. Eu orei por estratégias. Eu falei, Senhor, me direciona um caminho para que eu possa conseguir esse alvo, esse desejo de fazer o melhor para o Senhor. Então, já ouviu falar que Deus não tem par com preguiçosos? Muito forte. Deus não tem par com preguiçosos. Então você precisa. Deus dá a promessa. Vamos falar de Noé? Sim. Noé, ele recebe uma promessa, Deus dá toda a estratégia para ele, mas não foi Deus que bateu o martelinho, né? No prego. Foi Noé que teve que fazer. Teve que trabalhar. Então Deus ele nos dá a promessa. Deus disse que ia salvar ele e a casa dele. Mas o trabalho é nosso. Muito forte. Antes de nós voltarmos aqui a entrevistar a nossa cantora, amiga, Paloma Gomes, vamos fazer um mexão rapidinho? Quero falar sobre Que Delícia, da Karina. Você que mora em Alagoas, de longe, hein? Você passe lá na Que Delícia, Santana do Ipanema, da tia Karina. E nós também estamos com vagas do curso de teologia. Temos o curso básico, o curso médio e o avançado. E também nós logo estaremos anunciando o bacharel em teologia. Temos professores capacitados, melhores professores. Nós temos pessoas lecionador, pessoas que amam a palavra, amam ensinar, e o nosso curso está completo. Se você quer participar dos nossos cultos, os nossos cursos é 11, né? 95841 4506. Manda uma mensagem no WhatsApp, eu quero, que terá desconto para você. Nós estamos com 2 classes, uma, o marido da nossa amiga e cantora Paloma, da aula, o pastor Wellington, né? E a outra classe tem outros professores dando aula. Então, quer aprender a palavra de Deus, quer ser instruído, nos mande mensagem aqui que vai ter um desconto. Paloma, seu ministério sua chamada começou cedo e seu ministério também foi acompanhando a sua chamada. Ao longo dos anos,
qual o hino que você compôs, se você compõe, se você já gravou, não gravou, qual o hino que você mais gosta, né? Dê uma palhinha aí do que você pode expressar para a gente hoje nessa tarde. Olha, eu tinha um sonho muito grande de compor. Como eu falei, meu primeiro CD ele veio com muitos compositores abençoados, né, pela presença de Deus, mas não tem nenhuma canção minha. E eu orava com o propósito de compor. Eu falava, Senhor, me dê letras, né? O Senhor falou que iria me abençoar com letras. Eu preciso, né, dessa inspiração do Senhor. E aos meus 23 anos eu tive a minha primeira composição, que é o meu xodó. Amo muito essa canção, ela fala muito comigo. Eu posso cantar ela 1000 vezes, as 1000 vezes o Senhor vai falar comigo através desse louvor, que é a canção Não Temas, que foi quando o Senhor me deu uma cura e na madrugada ele falou comigo. E ela diz mais ou menos assim: espera aí, nesse barco você não está sozinho, pois nessa prova eu estou contigo. Eu ordeno o mar vai acalmar, eu ordeno o vento vai se calar. Tenho toda a autoridade, essa tempestade vai acabar. Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu sou teu amigo. Não temas, você não vai morrer. E nessa peleja eu entro com você. E mesmo que o medo venha te afrontar e o desespero venha te atormentar, você tem um Deus que nunca falha. Eu ouvi a voz do Espírito Santo sobre essa muito música. Muito forte. Na madrugada de oração. é muito forte, é bênção, é muito poder. Esse foi meu primeiro louvor que o Senhor me deu. Depois, né, veio vários outros aí, cantores já gravaram também composições minhas, mas essa daqui tem um lugarzinho especial lá no meu coração. Essa daí é o que, tipo, tá guardado, né? É o que te faz... Eu acho que é porque, assim, foi a primeira vez que eu escutei a voz do Senhor. Era como se você fala comigo, eu te escuto. Sim, sim. Eu escutei a voz do Senhor no meu ouvido, 3 horas da manhã, respondendo uma oração. Muito forte. Então, é algo sobrenatural que eu vivi. Muito forte. Algo de Deus está aqui, né? A Paloma, os 8 anos de idade, é um testemunho em tanto, né? Aceitou Jesus no meio da dificuldade. É cantora, tem já o objetivo de lançar mais música aí, tá por todo aqui em São Paulo, cantando, glorificando a Deus e ganhando alma para Jesus, né, Paloma? É isso aí, faz parte da Maximus, né? Maximus Records, nosso amigo Natanael. E a gente está com projetos para ser lançados agora nesse mês agora de março. Já tem lançamento novo, a canção O Rei Está Voltando, uma canção muito forte, que fala aí sobre os finais dos tempos, né? Tem até uma frase dela que fala assim: quando Jesus voltar, né? Será que você vai subir ou você vai ficar? Então, fica aí a reflexão, né? Não é brincadeira. Paloma, você falou de uma cura, a respeito da cura. O que Jesus realmente fez na sua vida? Que cura foi? Conta pra gente o que aconteceu a respeito do ocorrido da cura, né? Porque muitos querem saber, né? Sim, ficou aí nessa dúvida. Bom, aos meus 23 anos de idade, eu estava numa agenda lá no Nordeste, no Ceará. Um abraço aí pro pessoal do Ceará. E eu saí da igreja, a gente foi jantar, e no meio do jantar eu simplesmente desliguei. Apaguei, desmaiei. Sim, sim. Acordei já dentro do hospital e o médico falando para mim fazer alguns exames quando eu retornasse para o meu estado. Quando eu retornei, fui fazer alguns exames e já veio a bomba. Primeiro exame que eu fiz, a médica já jogou para cima dizendo que eu estava com câncer e estava com grau 3. Era um câncer no útero e que pela medicina eu precisaria retirar o meu útero. Porque já estava... o grau 3 é o de mais... Já estava bem avançado. Isso, ele já estava em fase avançada e eu precisava tirar para não ter o risco de espalhar para os outros órgãos. Sim, né? sim. E como eu posso dizer, estava numa situação que não tinha muito o que fazer. E eu aos meus 23 anos de idade, eles começaram a me passar de médico para médico, porque ninguém queria fazer minha cirurgia porque eu nunca tinha gerado, né?
Sim, Então, sim. se tirasse meu útero, totalmente, eu nunca mais Não ia é- gerar. Né? Então, começou esse processo. Colocava para um médico, o médico jogava para outro, que jogava para outro. Eu passei por 6 médicos ao total. E dentro desse período de tempo, Manuel, Deus não me respondia. Certo. Deus ficou em silêncio comigo. Total silêncio. E eu ia para a igreja, eu cantava, eu orava, o Senhor me usava para ministrar cura sobre a vida das pessoas e eu ali passando esse processo. Eu até comecei a indagar ao Senhor. Eu perguntava demais, eu dizia, Senhor, por quê que eu estou vivendo isso? Só não te cortando, mas que tem pessoas que é assim, tá no mesmo estado que você. Às vezes ela está enferma, mas existe aquela mensagem que ela tem que pregar, que é a respeito de cura. Às vezes até a pessoa liga para mim perguntando por quê. Aí a gente vai responder através de você, né? Por quê? É porque às vezes a gente quer fazer por Deus aquilo que é Deus que escolhe. Sim, sim. Porque ninguém quer morrer, vamos dizer assim, né? Ninguém quer ter uma enfermidade. Não, Então, não. a nossa visão é o quê? Deus, me cure. O Senhor fez tantos milagres, então por que que eu não posso também receber esse milagre? Mas não é assim. Não é assim que funciona. E Deus ficou em silêncio, Manuel. Eu orava, eu falava, Senhor, usa o irmão para falar comigo. Certo. Usa o pastor para me dar a cura. Senhor, eu estou orando, estou pondo a mão aqui, repreende, queima essa enfermidade. E nada acontecia. E foram se passando os meses, foram um total aí de quase 8 meses. E ao final do 6º médico, eu lembro que foi quando Deus me deu essa canção. Certo. Quando eu ia passar no 6º médico, eu estava numa madrugada de oração e eu comecei a brigar com Deus. Não sei se você já brigou com Deus, mas eu briguei com Deus. Eu falei, o Senhor não me responde, então a partir de hoje eu não oro mais. Você já... Não oro mais. Levantei, isso era quase 3 horas da manhã. Levantei irada. E eu gosto muito de colocar fundos musicais para tocar no meu telefone enquanto eu estou orando. Eu gosto de colocar fundos musicais de louvores mesmo. Sim, sim. E eu lembro que quando eu levantei, a música trocou para aquela canção Deus é Deus, do Delino Marçal, que diz, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer. Foi como se Deus estivesse dando um tapa na minha cara, dizendo, eu sou Deus, se eu te curar ou não, eu sou Deus, eu continuo sendo Deus. Na mesma hora, eu dobrei os meus joelhos, eu pedi tanto perdão ao Senhor. E eu falei, Senhor, eu entendi que eu não sou nada, eu não tenho o direito de governar pelo Senhor, é o Senhor quem decide. Então, se o Senhor resolver me curar, eu vou ficar muito feliz. Mas se o Senhor resolver que é o meu momento, eu não vou ser curada, eu preciso continuar como adoradora. E Deus até me deu, em cima do que você está falando, Deus me deu até uma mensagem que é sobre não existe facilidade quando você está servindo realmente Deus, né? Você percebe quando Jesus chama os discípulos, vinde a mim, que aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo e tome a sua cruz, né? Quando Deus chama o povo do Egito para sair do Egito para o deserto, a primeira coisa que eles iam enfrentar é a dificuldade de atravessar o mar. Sim. Mas nesse meio período de dificuldade, a gente percebe que Deus sempre está trabalhando em favor do seu povo, dos seus eleitos, dos seus escolhidos. E não foi diferente com você. Tipo, Deus te chamou, houve essa enfermidade, né, essa doença, para a medicina, várias... Hoje tem até tratamento, mas muitas das vezes não tem cura. Sim. Mas com você foi diferente. Deus te chamou, permitiu, vou dizer entre aspas, né? Não permitiu, mas para algo acontecer muito mais maior. Como foi que Jesus fez o milagre na sua vida? Bom, nessa oração que eu fiz na madrugada, aí eu falei para o Senhor, eu fiz um propósito. Eu disse assim, Manuel, que independente do que acontecesse dali para frente, enquanto eu conseguisse estar de pé e ter fôlego de vida, eu ainda continuaria adorando o nome dele. E eu não imaginei que eu iria viver um milagre. Eu, para te falar a verdade, eu achei que naquela madrugada o Senhor já estava me dando a resposta que era um não. Tipo, você pensou que Deus já ia te recolher. Sim. Você tinha... Só que quando eu me levantei da oração, que eu comecei a arrumar a cama para poder dormir, veio a voz ao meu ouvido da resposta. Espera aí. Foi a primeira frase. Foi a primeira frase que eu escutei. É muito forte. O Senhor, essa não é o início da música. Mas o Senhor me deu essa canção dessa parte para frente. Espera aí, nesse barco você não está sozinha. Já que a gente volta, vou mandar a paz do Senhor para a nossa igreja em Diadema, Adebrais de Diadema, a rua 22 de abril, com o pastor Enoque, meu pastor. Abraço. Se você passar em Diadema, vá ali, visite nossa igreja. Nós estamos ali em Diadema, Adebrais de Diadema. Seja bem-vindo, tá? Se passar em Diadema, vá lá, cultue a Deus. Vamos estar adorando ao nosso poderoso Deus. Estamos com a Paloma, ela está falando sobre uma cura
sobre um milagre, e para os olhos da medicina é improvável, embora que tenha tratamento, e quando se está no estágio avançado, muito mais improvável assim. Mas Deus fez um milagre na sua vida, Paloma. Você já contou um pedaço do detalhe, conta mais como é que foi esse milagre. Bom, a resposta que Deus deu aos meus ouvidos, que foi essa canção, Deus dizia: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu sou teu amigo. Que eu cobrava Deus, eu dizia: Senhor, cadê o Senhor? Não está me respondendo, mas Deus está dizendo: eu sou teu amigo. Você já teve aquela amizade, Manuel, que às vezes você demora a conversar, mas o carinho permanece o mesmo, o respeito permanece o mesmo? Essas amizades duram muito mais do que as que você está muito perto, né? É que às vezes você está muito perto ali e acaba... Então, Deus estava dizendo: eu estou em silêncio, mas eu sou seu amigo ainda, eu estou aqui do seu lado. Aí ele me respondeu, ele disse: não temas, você não vai morrer. E nessa prova eu estou com você. Mesmo que o medo, eu estava apavorada de medo. Você vê, eu orava dia e noite dizendo: por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Eu queria uma resposta. Deus dizia: o medo venha te apavorar, o desespero chegue na tua vida. Você tem um Deus, Paloma, que não falha. Para você ver que Deus estava me dando uma resposta. E eu criei. Eu levantei naquela madrugada crendo que é a voz do Senhor que esteve comigo. E eu falei: vou colocar essa canção e vou gravar essa canção. Muito forte. Não sabia quando, só falei: vou gravar essa canção. Estava ainda debilitada, já tomando algumas medicações, enfim. E aí me passaram para o cesto médico. Esse cesto médico pegou e pediu para mim refazer todos os exames. Os exames já estavam prontos, ele só precisava marcar minha cirurgia. Certo. Ele falou: não quero esses exames aqui não, eu quero fazer novos exames. Passou para mim refazer tudo. Eu já estava de cirurgia marcada. Estava tudo marcado. O médico tinha falado o quê, então? Tipo, o primeiro da cirurgia que você tinha marcado. O da cirurgia falou que não tinha jeito. Era tudo... Tinha que tirar, e se só tirando não resolvesse, precisaria entrar com outros tratamentos que tem químio, né? Sim, Enfim, sim. outro tipo de tratamento. A primeira tentativa seria a remoção do útero, que era onde estava as células cancerígenas. Sim, sim. Aí ele falou: vamos refazer esses exames. Quando refizemos os exames, está lá. Ele não estava acreditando. Eu me lembro que ele começou a chamar outras pessoas dentro da sala. Chamou a enfermeira, chamou outros médicos e todo mundo lendo, olhando. Não estava entendendo o que estava vendo. Mas o câncer tinha desaparecido. Muito forte. Desapareceu. Você está vendo, aos 8 anos de idade, você que é mulher, aceitou Jesus no interior de Goiás, caminhou no seu ministério, alcançou um milagre, porque isso é um milagre, né? Alcançou um milagre. Sim. É mãe de família e é cantora, adora a Deus, já deu uma palhinha aqui da voz dela. É uma pessoa que está envolvida como mulher na presença do Senhor. Isso é glorioso. Hoje nós vemos, principalmente em nossas igrejas, muitas irmãs buscando, adorando, fazendo. E Jesus não descarta essa parte de mulher, né? Servir ao Senhor, né? Jamais. Jamais, né? E quando você soube da notícia que não tinha mais nada, Paloma? Esse aqui é o mistério, né? Esse aí... Foi algo assim muito forte, porque mesmo que o Senhor já tinha dito para mim que eu não iria morrer, eu imaginei assim: vou fazer a cirurgia e vai, né? Falei assim: a cirurgia já vai resolver, né? Sim. Mas não, o Senhor tinha outros planos para mim. Como o câncer estava bem agressivo no meu útero, ele causou alguns machucados, ficou alguns hematomas. E aí o médico falou: nós vamos precisar fazer uma cirurgia para remover alguns pedaços do seu útero. Então, de todo jeito, iria mexer no meu útero. E ele falou assim que poderia ser que melhorasse, mas eu teria dificuldade demais de engravidar. Enfim, me deu assim aquela notícia boa, mas bem ruim. Sim, é aquela assim, meio termo. Um pouco de esperança, assim, você vai ficar bem, mas não sei se você ainda vai gerar. Certo. E aí removeram 3 lâminas do meu útero. Eu lembro que eu fiz a cirurgia. Eu até perguntei assim, eu fiquei falando assim: Senhor, o Senhor me curou, mas por que eu vou passar pela cirurgia ainda, né? Eu vou passar pela cirurgia ainda. Mas é Deus me fazendo entender que a vontade dele era o querer dele. Deus fez eu passar por isso para entender que ele iria fazer algo além do que eu imaginava, porque o Senhor me curou do câncer. A célula desapareceu, removi 3 lâminas do útero e saí com um laudo do médico dizendo para mim que se eu conseguisse engravidar ainda seria um milagre pelo tamanho do útero. E que também eu teria inúmeros abortos.
porque o meu útero estaria cortado, tamanho Sim. menor, e não conseguiria Gerar, suportar uma suportar. criança. Então, geraria os abortos. E aos meus 27 anos de idade, casada Com o Elton, né? eu falei, eu quero ser mãe. Ele falou, tem certeza? Eu falei, quero ser mãe. Falei, vou engravidar quando eu fizer 27 anos. Quando eu fiz 27 anos, eu engravidei com medo. Certo. Porque eu lembrei da palavra do médico. Sim. Mas é tão incrível para você ver que demorou esses anos todos para me entender o final da história que Deus queria na minha vida. Certo. Que quando eu engravidei, eu fui fazer os primeiros exames e eu levei todas as papeladas do câncer e tudo que precisam ver, né? Os médicos falaram que se eu não tivesse levado os papéis que comprovassem que eu fiz cirurgia, que tinha células cancerígenas, jamais alguém acreditaria. Por quê? O meu útero estava no tamanho exato, como se não tivesse sido cortado. Sem cicatriz, sem nada, perfeito. O médico disse que não tem nada que atrapalhe você de ser mãe, você não tem chance de ter aborto. Hoje, seu filho está com quantos anos? A minha filha está com 10 meses. É uma menina. É um milagre, minha baby milagre. A Ana Laura, muito inteligente, sapeca. Penso numa menina incrível. E eu falo, o Senhor cuidou de mim. Glória a Deus. Porque hoje eu entendo que o Senhor permitiu eu passar pela cirurgia, porque era permissão dele, vontade dele, e para mim entender que ele é o Deus de detalhes. Muito Você vê, eu passei por uma cirurgia, saí com o laudo do médico, mas a última palavra veio de Deus. O útero não tá perfeito, não tem cicatriz, ainda tá no tamanho, regenerou. E é como eu sempre e milagre é contra fato no argumento, né? Não Sua há. criança tá aqui no estúdio. Tá né? aqui, linda, fazendo barulho. Dando trabalho, né? Fazendo barulho. Vamos fazer aqui um mexer aqui do nosso instituto, né? Nosso Instituto Teológico Dr. Manuel Jesus. Nós estamos com curso online, curso básico, médio, avançado e bacharel. São preços a mercado, irmãos. Não vamos cobrar além do limite, vamos cobrar preços bem justos. E já temos pessoas estudando. Quero mandar a paz do Senhor para os meus alunos ali de Alagoas. O meu aluno também, que é meu irmão, que está estudando comigo também, é algo extraordinário. Nosso instituto veio para trazer a língua original. Nós estamos preparando a nossa geração lá atrás. Não a nossa. Nós já estamos maduros, estamos com casca, né? Já aguentamos muita coisa. Agora, a nossa geração que está vindo atrás tem que aprender as Escrituras Sagradas. Jesus disse uma vez, erreis por não conhecer as Escrituras Sagradas. Paloma, nós já vemos que você começou a aceitar Jesus aos 8 anos, recebeu uma cura aí de um câncer, isso é coisa muito glorioso. Deus ainda tem poder para fazer isso, né, Paloma? Tem. Sei que você está ministrando também sobre isso, né? Quantas mães não tá passando pelo mesmo problema que você? E quando você está ministrando louvor, você acaba trazendo encorajamento para acreditar no poder de Deus. Você já viu outras pessoas sendo curadas através de sua vida? Sim, já recebi bastante testemunhos sobre cura, e eu falo que Deus ele nos chama para fazer o ID dele, né? E às vezes nós não entendemos o processo que nós estamos vivendo, às vezes é uma dificuldade que você acha que é gigantesca, mas Deus ele te, como eu posso falar, ele trabalha dentro dessa dificuldade para que lá na frente essa dificuldade que você achou até que iria morrer, Sim. como eu, né, possa servir de alívio, cura ou direcionamento para as outras pessoas. Certo. Eu vi o meu testemunho ser encorajamento para muitas mulheres. Através da minha vida, através dos meus louvores, eu já recebi testemunhos de cura, pessoas que estavam com enfermidades e receberem aquela palavra que o Senhor me deu através da canção. Certo. E serem curadas por crer naquilo que Deus estava falando através da minha vida. E eu falo isso para você que está vivendo essa dificuldade aí, talvez está até, né, se descabelando aí, pensando que não vai ter jeito. Já tem um diagnóstico como eu, tinha uma palavra final do médico. Creia que Deus ele está no controle de tudo. E que lá na frente você vai entender que essa dificuldade ou essa enfermidade vai servir de cura para a vida de outras pessoas. Vai servir para você dar direcionamento e orientação também para outras pessoas. Você acabou fora nos bastidores, falou que passou também outra luta, né? Outro problema, né? Além de cantora, você tem enfrentado bastante. Hoje não, né?
Falando lá atrás, né? Porque quem está nos ouvindo vai pensar que é agora, né? Que a gente pensa que o evangelho em si é só mil maravilhas e, na verdade, Jesus nunca propôs isso, né? Você enfrentou a depressão, né? Algo bem crítico. Hoje nós ia falar sobre depressão, era o tema principal, mas a gente vai engajar já esse tema também, porque a gente está passando pelo século XXI e a doença do século XXI, embora tenha outras enfermidades, mas também o que tem de pessoas doentes dentro da igreja com depressão não é brincadeira. Porque assim, não é que Jesus não está operando, não é que Jesus não está curando. Depressão tem cura e pode ser tratado, né? E você viveu isso aí. Conte pra gente como é que foi que você viveu, o porquê que você viveu. Bom, a depressão ela veio um pouco antes do câncer. Antes e depois também, vamos dizer, né? Começou antes, pulou para depois também. Antes da Paloma falar, eu só falar para os ouvintes, depressão eu fiz curso também, isso aí, transtorno mental que afeta o humor, né? Causado várias causas e sintomas. Diz assim, tristeza profunda, prolongada, falta de energia, cansaço constante, perda de interesse e prazer de atividades antes apreciadas, alteração no sono, insônia, sono excessivo, mudança de apetite, perda e aumento de peso e outras coisas mais. Você tem que prestar atenção dentro dos sintomas. Existe sempre uma pergunta, queria que você, nas suas palavras mesmo, depressão é falta de fé? Não, é falta de fé. Pode comentar. Mas eu acho que acaba sendo um pouco de afastamento da presença de Deus. Quando a gente abre uma brecha. Sim. Já vou falar da brecha, né? Dizem que quando você abre uma brechinha... De nada. Já é oportunidade, né? Bom, a minha experiência com a depressão começou no meu auge. O Senhor começou a me levar a vários lugares para ministrar a palavra dele. Mas surgiram tantos convites, tantas agendas, que eu comecei a viajar tanto e começar a me afastar de Deus ao mesmo tempo que eu estava viajando. Sim. Eu não orava mais, não tinha tempo. Quando eu chegava no lugar, eu estava tão cansado, porque já estava vindo de um batidão de outros estados. Às vezes eu fazia 2 estados no mesmo dia. Vinha, chegava em um, ministrava, já saía direto para o aeroporto para amanhecer já no outro, porque já tinha outra agenda já marcada. Então, quando eu parava, eu queria só saber de descansar, de dormir, o pouco tempo que tinha. Sim. E o inimigo ele só precisa de uma brecha para atuar na sua vida. Só precisa de uma brecha. E eu comecei a me afastar do Senhor. A oração já não tinha mais. A vontade de buscar já começou... O ministério virou algo como... Rotineiro, costumeiro. Rotineiro não, eu falo mais que virou uma profissão. Tipo, cantar, só ir lá, receber o cachê e voltar. Uma profissão. Certo. Se tornou uma profissão. Porque quando você se afasta do propósito, que é o Senhor, e que o centro é o Senhor, se torna uma profissão. Muito, muito sério isso aí. Se torna uma profissão. Tá a gente vive muito isso hoje em dia. Também, no nosso meio pastoral, tem pessoas que pregam mais igual a profissão, não é mais aquele... Se tornou uma profissão. Não é aquela mais orar, buscar realmente a palavra, jejuar, pedir... São poucos. Eu falo isso porque eu já convivi muito dentro do meio de gente grandíssimas. Sim. São poucos. São poucos. Os que realmente têm o foco ainda de Cristo. Se tornou profissão. Hoje em dia, o cachê de um pregador, de um cantor que está com um renome é algo exorbitante. Então, se torna algo que enche os olhos. E eu me vi tendo muitas oportunidades, estava em grandíssimos eventos aí que muita gente sonha em estar, e o Senhor me proporcionou de estar, mas eu não via como uma oportunidade de Cristo, mas sim como um trabalho. E isso foi trazendo a tristeza ao meu coração. Vem o vazio, vem a solidão, longe da minha família. Eu viajava, às vezes, por 2 meses consecutivos. Perdi aniversários, perdi momentos de comunhão. Muito forte. Teve vezes da minha família até brincar comigo de fazer um bolo de aniversário para mim sem eu estar. Falava, você não veio porque você não quis. E eu, lá do outro lado do país, por escolhas. Sim. Por ver como uma profissão. E eu me vi sozinha. E o diabo, ele dizia para mim que eu não era ninguém. Ele dizia para mim que as pessoas não se importavam comigo. Ele dizia para mim que eu não fazia falta a ninguém.
Ele dizia para mim que eu jamais teria uma família. Ele dizia para mim que na minha vida sentimental eu jamais seria feliz. Aí já começou os pensamentos. Vem os dardos. A bombardear a sua cabeça. Bombardeando. E nesse período de tempo eu comecei a ter algumas brigas, até familiares. Às vezes minha família me aconselhava, mas quando você está com a cabeça dura, você não quer ouvir ninguém. Certo. Você acha que você é o centro da razão e que tudo você sabe. Não é assim que funciona. Às vezes meu pai me dava um conselho, minha mãe me dava um conselho, e eu já vinha, né, alterada, dizendo: vocês não sabem de nada. Sim. Eu sei, eu dou conta da minha vida. Morava sozinha. E foi me afastando. Quando eu percebi que eu já estava no fundo do poço, eu resolvi parar de ministrar. Me afastei um pouco de Cristo dentro da igreja. Foi quando eu te falei que eu me afastei do Senhor estando dentro da igreja. Não me desviei. Mas, dentro desse período, eu fui para festas, eu bebi, eu fiz amizades fora do mundo. E quando eu me dava um ataque de depressão, que eu falava assim: Senhor, eu preciso de alguém para conversar, os meus amigos diziam: vamos para uma festa. É muito sério. Para você que está nos ouvindo no Instagram, Deus abençoe sua vida, tá? Sua casa, sua família. Estamos hoje entrevistando a Paola Gomes. Estava falando um pouco sobre sua chamada, sua vida pessoal e seu ministério. Ela está falando que passou por um período de depressão, em torno daquilo que ela estava, no momento, não mais adorando a Deus. Só estava indo cantar, mas realmente não estava mais um compromisso realmente na alma, né? Que crente tem que ter o chamado e tem que... Não pelo dinheiro em si, né, Paloma? Não. Mas pelo chamado e pela vocação que Deus te determinou. Exatamente. Quanto o período assim de depressão, quantas vezes você pensou em morrer? Olha, acho que diariamente dentro desse período. Porque eu acho que é onde o diabo ele mais atenta, porque o que ele traz para você é que a única resolução é você tirando a sua própria vida. Porque enquanto você ainda tem vida, Deus ainda tem a oportunidade de você abrir a portinha e deixar o Senhor entrar. Certo. Mas se você morre sem Cristo, não tem mais possibilidade. A oportunidade acabou. Então o diabo ele fala o quê? Tira a sua vida. Você não tem valor, você não tem jeito, ninguém gosta de você, ninguém quer você por perto. É assim que ele trabalha. Então você fica pensando no quê? Se eu não estiver aqui... Você nem pensa em como as pessoas vão ficar após isso acontecer. Você só pensa que se você fizer isso, tirar sua própria vida, tudo vai melhorar. A dor passa, o sofrimento passa e a gente, depois que você acorda para a realidade, você vê que realmente não é assim, né? Vivemos no mundo que nós estamos hoje, pessoas diárias com problema depressivo, com insônia. Sim, até dentro das igrejas. Até no nosso meio. Dentro das igrejas. A questão maior de nós pensarmos é porque as pessoas sempre vão apontar a Cristo como culpado, né? Mas se a pessoa é crente, por que ela está assim? Ouvi várias vezes isso. Né? E isso é o que me afastava mais, porque a igreja ficava dizendo para mim: caramba, mas você estava recentemente viajando, pregando, cantando, e agora está aí com depressão. Sempre coloca a sua posição como um fator de... E eu queria uma ajuda. Sim. Eu queria uma ajuda, mas as pessoas me recebiam assim. Não, você tem de tudo. Você está reclamando de barriga cheia, como diz lá no Goiás. Sim. Reclamando de barriga cheia. Mas só eu sabia o que eu vivia quando eu estava ali sozinha e o que o diabo fazia dentro da minha mente. E as amizades que eu estava trazendo para mim, que eu achava que eram amigos, estavam só me afundando. Só me afundando, trazendo coisas vazias e que não iria alimentar a minha alma. Pelo contrário, iria me afastar mais e mais de Cristo. E eu me lembro da minha última crise que eu tive, que foi quando assim, o Senhor me trouxe para perto dele de uma maneira muito incrível. Sim, sim. E até hoje o Senhor mudou minha vida e eu falo que eu sou feliz hoje. Eu sinto felicidade. Hoje eu sou feliz. Mas eu lembro que esse dia eu queria alguém... Eu estava com medo. Eu morava sozinha e me deu um medo. Eu queria alguém ali perto de mim, porque eu estava sentindo que era como se eu... Sabe quando você sente que tem alguma coisa próxima a você? Eu sentia aquela opressão e eu sabia que o diabo estava ali. E eu liguei para vários amigos e ninguém foi. Todo mundo estava ocupado. Até pessoas que costumavam estar tranquilas naquele horário não podiam. Liguei para os meus pais, ironia do destino, não sei, ninguém atendeu. E me deu uma crise. E aí veio na minha mente assim: ninguém se importa. Naquele momento eu falei:
hoje eu vou acabar com a minha vida. Você pensou, já veio o pensamento. Já veio a vontade, falei, hoje eu vou acabar com a minha vida. Você decidiu não viver mais. Eu decidi não viver mais. Eu não tinha gosto pela vida e eu fiz todo um cenário para que isso acontecesse. Porque assim, às vezes a pessoa que está ouvindo em casa pensa que é só a Paloma que passou, né? Não está passando mais. Ou você que está passando um problema psicológico. Mas na Bíblia também há relatos de homens de Deus que passaram. Por exemplo, para os judeus, Elias é o maior profeta. Mas Elias também pediu a morte, né? Elias pediu para morrer. Ou seja, a depressão é um estado que tem cura através da palavra de Deus. Você vê que primeiro instante veio o terremoto, Deus não estava. Deus foi curar Elias através da voz suave. Sim. Ou seja, pela palavra, pela orientação. E pelo aquilo que você passou, Paloma, hoje tem como você ajudar bastante pessoas que estão no mesmo improvável, Sim. no mesmo pensamento, na mesma vida, né? Às vezes está na igreja, mas está com pensamento suicida. Por que eu estou passando por isso? Por que a minha vida está assim? Embora que ser serva de Deus, servir a Cristo, tem dificuldade, mas não esses transtornos, né? Não essas, vamos dizer assim, essas dificuldades que a pessoa passa, que geram ao crente, à pessoa que é fiel a Deus, a levar à morte. Porque Deus não é vida, né? Sim. Jesus diz, eu sou a vida, né? Olha, esse último dia, que foi o dia que Deus deu a mudança de chave na minha vida, eu fiz todo um cenário, sabe? Falei, vou morrer, preparei tudo, executei, não tive sucesso, mas executei. Graças a Deus, né? Glória a Deus, não tive sucesso. Mas o Senhor mandou um anjo, né, na vida da minha prima para me achar. Já estava numa situação bem crítica. Certo. Ela me achou, me deu os primeiros socorros ali, me auxiliou. E por algo assim tão incrível, foi o dia que eu conheci o Wellington. O Wellington Gomes. Foi bem nesse dia. A história do Wellington Gomes, para quem está... Aí que surgiu citando aqui, esse né? relacionamento. Quando nós era mais jovem, né? Mais criança, a gente orava bastante na casa dele, era algo extraordinário. Pregava, evangelizava, orava, incrível. Fazia grande obra. Hoje ela é para estar aqui, mas foi bem representado por você, viu, Paloma? Uma grande história. Para quem está em casa, é uma lição de vida, de fé, né? De encorajamento para as mulheres que estão em casa e de como passar os obstáculos com Cristo, né? Você... E Deus usou, você vê, ele a 1.000 quilômetros de distância. Eu não... Nesse impasse da minha mente, ele viu, através de uma câmera de vídeo, o que estava acontecendo comigo. E Deus usou a vida dele para ministrar uma palavra de vida sobre a minha. Que Deus estava comigo e ele não tinha me deixado só. E foi a partir dali que eu senti vontade de viver. E eu pedi tanto perdão para Deus. Eu falei, Senhor, a vida é algo tão incrível que o Senhor deu para o ser humano e às vezes a gente não valoriza, a gente não consegue enxergar a grandeza desse presente que é a vida que o Senhor nos deu. Sim. E a depressão, ela serve para tirar essa beleza da criação de Deus. Então, você que está vivendo isso, receba a sua libertação hoje, em nome de Jesus. A felicidade, ela vem em Deus. Se Deus ele entrar no teu coração, você vai ser feliz. E ele já preparou tudo perfeito para você viver. Então, não deixe essa voz, essas palavras contrárias que o diabo lança diariamente sobre a tua vida ter poder. Repreende. Deus nos deu autoridade para repreender. Então, coloque a mão sobre a sua cabeça e repreenda. Eu fiz isso. Eu coloquei a mão sobre a minha cabeça e falei, a partir de hoje eu não aceito mais a voz do diabo sobre a minha cabeça. A voz que eu irei ouvir é a voz de Deus. E a partir dali eu não dei mais legalidade a Satanás. Então, a depressão, ela é sim algo de saúde. Tem tratamento, tem aí muitos médicos maravilhosos hoje, que podem te ajudar. A gente está fazendo, Paloma, não cortando você, eu conheço alguns psicólogos que dão curso na FATEB, né? De psicanálise. Super importante. Eu fiz após isso, eu passei. Sim. Eu passei com um psicanalista. Foi super incrível, eu recomendo para todo mundo. E porque, assim, é interessante. E a cura através da palavra, né? A cura vem também junto com a palavra. Porque, é um combo, né? É um combo conjunto. Elias, cansaço, desejo de morrer. Jó, perda, sofrimento extremo. Davi, profunda tristeza, clamor a Deus. Profeta chorão, Jeremias, vivia chorando. Jeremias disse que se o mar pudesse chorar,
e que se a cabeça dele tiver, os olhos fossem como o mar, né? Chorava tudo. Jonas, frustração e desejo de morrer, Moisés sentiu um sobrecarregado, né, sobre a obra. Nós tivemos uma estatística aí não muito boa, porque os pastores em geral estão sofrendo sobrecarregamento e não estão procurando realmente ajuda, não estão procurando realmente se tratar. Estão passando aquela luta, porque o crente ele passa luta material, física, espiritual. E aí quando você é bombardeado e não procura ajuda, acaba acarretando solidão, porque tem muito aquela velha história, pastor tem que ser solitário. E acha também que é a questão de que a depressão ela só vem para quem não é da igreja, depressão não pega em pastor, depressão não pega em cantor, em pessoas que estão ali à frente. E não é assim, nós todos estamos sujeitos. É algo, como eu estava dizendo, é algo, sim, natural. Também tem ali a pontinha, no caso, eu entrei para o natural, como uma doença que me afligiu, mas que pela brecha entrou a voz do diabo. Quero mandar a paz do Senhor para o Rony da Silva Félix, né? Meu primo que está nos ouvindo lá no Maranhão, Márcia e outros irmãos que estão nos ouvindo agora no nosso programa de podcast com Manuel Jesus, né? Estamos falando sobre depressão agora, mas abordamos um tema muito importante sobre nossa convidada, que é a Paloma. Falamos sobre sua vida, foi chamada aos 8 anos de idade e caminhou com Cristo. Seu ministério é cantar, é cantora e também está compondo música, né? Está compondo música e tem uma música, já deu uma palhinha da sua voz para nós. É uma coisa muito... A mulher canta, viu? Adora a Deus. Paloma, e nós hoje estamos buscando isso. Geração hoje está diferenciada, né? Nossa geração está melhorando, não está se escondendo do problema. Problema com Cristo, irmão, não é para se esconder. Está com depressão? Vamos buscar ajuda, vamos buscar tratamento, vamos se cuidar. Não achar que é só algo espiritual. Porque às vezes você fica lá sentado lá atrás, esperando uma ministração, esperando alguém colocar a mão e às vezes você... A Bíblia diz que aquilo que é possível para nós temos que fazer, né? Quando entra o impossível, Deus age. Então, Deus deu a sabedoria aí para as pessoas estudarem, para as pessoas se formarem aí, né, em psicólogos, psicanalistas, para nos ajudar. A medicina também é algo de Deus. De Deus, é verdade. É de Deus. E às vezes a gente fica esperando, né? A ajuda cair do céu. E Deus está dizendo ali, o médico está ali, vai buscar ajuda. Não é vergonhoso, gente. Não é vergonhoso. É vergonha pro diabo, que é ele que vai perder, né? É ele que perde. Porque nós precisamos trazer tanto para a nossa vida material. Às vezes a pessoa está ali com alguns traumas que passaram ali no passado. E a ajuda de um profissional ajuda a se libertar disso aí. Vem junto com a palavra de Deus para limpar e ficar tudo perfeito. Fica tudo perfeito. E tá com esse ar, né, espiritual como você está, né? Tipo, alegre, Sim. Feliz com Cristo, que independente... Cristo é maravilhoso, gente. É isso aí. Talvez você está aí pensando que nada vai dar certo. Olha, Deus já preparou os mínimos detalhes. Você vai ter um casamento abençoado. Você vai ter um trabalho abençoado. A sua família vai ser abençoada, porque Deus já preparou. Você só precisa entrar no caminho certo e estar dentro da vontade dele. Mandar a paz do Senhor também lá em Alagoas, né? Tem uma gama de pessoas que realmente considera muito, eu amo Alagoas. É maravilhoso. MJ97121, acho que é Maria José. Pai do Senhor, irmã Maria José, Deus abençoe. Esse programa é para vocês, tá? Fazendo o nosso mexã. Estamos com o curso de teologia, tá, irmãos? Curso de teologia sistemático. Para você que quer aprender, ama aprender a palavra. Temos melhores professores, tá? Temos o pastor Wellington na classe, temos a pastora Glória Veiga, além de ser pastora neuropsicológica, neuropsicanalista, neurocientista, é psicóloga já há 20 anos, é uma mulher também muito conhecedora. E também nós estamos lá lecionando pela glória e honra do Senhor. Nosso curso é básico, médio e avançado, para você que quer aprender e ama aprender a palavra na sua original. Embora o português que nós falamos é importante, mas o original é melhor, que não dá para adulterar nada. Você vai aprender uma coisa. Amanhã tem muito obreiro, irmãos, que já está ministrando a palavra de Deus através do nosso curso. É para isso, para preparar você a essa jornada, a nossa geração, o nosso povo,
a nossa vida espiritual com Cristo. Paloma, e hoje você está curada da depressão. Graças a Deus. O Senhor entrou, fez um limpa, né? Depois que eu entendi que a vida é maravilhosa, procurei ajuda, passei pelo psicólogo, psicanalista, foi maravilhoso. Vou te dizer que eu indico para todo mundo. Não foi pecado. Não foi pecado. E olha, fiz online ainda, você acredita? Hoje está tão fácil. Não é loucura também, né? Não, gente, você não é doido pra fazer psicanalista. Você só está precisando conversar com a pessoa certa. A única loucura que nós temos é servir Jesus. Não, para você ver que, olha, eu conversava com pessoas erradas e o diagnóstico que eles me davam era o quê? Vamos para uma festa, vamos beber, que isso aí vai passar. Certo? Certo. O psicólogo não. O psicólogo ouvia aquilo que eu tinha para expressar, me dava um direcionamento e ainda trazia uma palavra de Deus, que tem uns psicólogos aí, crente abençoado, leitores da palavra, ainda te traz uma palavra de vida, você acredita? Que maravilhoso. Então, muito assim, forte. O rapaz que fez esse cuidado comigo foi algo assim, enviado por Deus mesmo, sabe? Silas, o nome dele, lá de Minas Gerais. Glória e eu nessa correria toda da minha vida, olha aqui, com um telefonezinho. Parava ali na hora que a gente marcava e conseguia fazer as consultas e foi maravilhoso. Sou muito grata a Deus pela vida dele. E são pessoas que Deus levantou, para você entender, né? Às vezes a pessoa, isso é algo da terra. Gente, tem crente que é formado nisso aí. Procura algum crente, então. Dentro do conceito da palavra, né? Dentro do conceito da palavra, eles vão te trazer algo para o seu corpo material, um diagnóstico para o seu corpo material e ainda uma palavra espiritual para também alicerçar ali a tua fé. Porque assim, estamos no mundo que nós estamos hoje, corrido, sistema, mundo, e aí sempre é uma batalha, sempre é uma luta, né? Como eu sempre falo, não há facilidade de servir Jesus. Não existe você vai... Não, Jesus nunca chamou ninguém para isso. Existe um real propósito, né? Dentro do contexto nós estamos também, quero mandar paz, Senhor, para a convenção CEADEP, também lá na cidade de Alagoas, tá, irmãos? Tem muita gente de Alagoas nos acompanhando. Quero mandar paz do Senhor também lá para o povoado onde meus familiares, minha família, eu nasci, povoado do Maranhão, também que está nos acompanhando agora. Paz do Senhor a você que é do... É estranho o nome, mas vamos falar, né? Mururu, né? Acho que é uma planta. Nasci e criamos lá. Deus abençoe vocês, tá? No nome de Jesus. Também minha mãe aqui do Diadema, São Paulo, Deus abençoe a senhora, também está nos ouvindo. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando hoje. Esse programa é para crescimento espiritual, é para o desenvolvimento espiritual. Estamos com a cantora Paloma, que está aí, irmãos, nos louvores dela, onde chega, Deus está agindo, operando, né, Paloma? E tem um testemunho, um ápice, né? Testemunho que eu, como falo assim, não vivi. Já vi pessoas sendo curadas. Né? Dizem assim, eu gosto até de falar isso, que a gente só entende mesmo de milagre quando a gente vive. Que você escuta, daqui a um dia você nem se lembra mais. Mas quando você vive, você jamais esquece. Eu tô assim, tanto eu como minha família, estamos naquela oração, Deus, nunca deixa passar, né? Então, eu falo que eu não sei se foi isso, né? Mas eu pedia tanto para Deus. Eu falava assim, Deus, eu quero compor músicas com experiências. Músicas com experiências. Você vê que Deus me deu a primeira canção depois do período do câncer. Então, gente, tome cuidado com o que vocês pedem para Deus. É muito forte, é muito forte. Paloma, estamos no programa podcast com o Manuel Jesus. Nós vamos abordar temas, e você que está nos ouvindo, convidados também. Vai ser outros convidados abordando dentro do nosso mundo, né? Não vamos trazer, embora venha um ateu, quiser vir, os amigos nossos são ateus, mas nós vamos trazer o nosso mundo, o nosso cotidiano, a nossa fé, a nossa vocação dentro do Evangelho. Existe uma prática muito conhecida hoje, está acontecendo para você que está em casa, que é justamente esse tratamento. Vou abordar mais esse tema um pouco. Eu fiz o curso também pela Faculdade FATEB, que é de neuroteologia, né? A neurociência com a teologia, a ciência que vai dar uma explicação. E embora os temas hoje, muitos não querem abordar dentro das nossas igrejas, estão fugindo dos temas, mas nós vamos abordar, estou abordando, quando os irmãos terminam nossas igrejas, sempre saber como é que eles estão. Porque problema familiar, problema também sentimental, problema
financeira acarreta um monte de pensamento negativo, né? Embora você, vamos dizer assim, entre aspas, estava no auge ali, você acaba também tendo esse problema. Mas dentro daquilo que você já contou para nós, que já está livre dessa depressão, procurou ajuda, hoje você também pode ajudar muita pessoa, Paloma. Tem pessoas procurado você, sim? Olha, recentemente nós trabalhamos com a liderança de jovens, eu e meu esposo, e nos deu uma vontade de fazer algo diferente. A gente falou, a gente vai convidar um por um. No off, só a gente com a pessoa, sabe? Sem estar com o grupo completo. A gente vai conhecer mais, conversar sobre as pessoas. E, olha, era um grupo até, assim, uma quantidade razoável de pessoas. O que tinha de pessoas depressivas e com pensamentos suicidas dentro dos jovens. E pessoas, assim, alegres, pessoas que você olha e você fala... Você não imagina que está tendo essa conturbação na mente. Mas tinha. E essas pessoas a gente ajudou muito com o meu testemunho, com a sabedoria também que Deus deu na vida do Wellington. E a gente trabalhou na questão de oração, na questão de diálogo também, né? Sim, sim. Com esses jovens, né? Então, onde você vai, onde eu vou ministrar, que você para um pouco para conversar, você vê o quão essa geração está doente. Dessa questão da depressão, dessa questão... A geração online, né? Hoje tudo... Muito. E é algo que te afasta tanto. Às vezes você pega um telefone aqui, você piscou, já passou horas. Você ficou longe da sua família. Você perdeu momentos especiais, porque é algo que... É como se fosse alucinógeno, né? Te deixa totalmente fora da realidade. Uma geração que está realmente enfraquecida, né? Enfraquecida. Está mais anêmica do que... como antes, né? Exatamente. Mas a palavra de Deus é a mesma. Não muda. E nós, como diz aí, os remanescentes, vamos dizer assim, nós que ainda pregamos Cristo, o verdadeiro evangelho, a nossa missão é essa, é alcançar essas vidas, trazer a palavra de Deus para essas vidas, entendeu? Dar direcionamento. E é aquilo que eu falei antes, que Deus, ele às vezes nos prova e as nossas experiências servem para o alívio das dores de outros. Sim, sim. Então, aonde a gente vai, assim, Deus tem nos guiado, né, a ajudar pessoas. Até você falando aí, lembrei da passagem do endemoniado de Gadara. Então, você percebe que o homem estava fora do estado mental das suas... E incrível que ele está numa cidade com muitas pessoas e ninguém teve coragem de ir lá. Né? Você vê que Jesus... Antes de Jesus chegar lá, quanto tempo ele estava daquele jeito? Justamente isso. Muito forte. Às vezes a pessoa está... Eu sempre falo o seguinte, quando a gente está dando aula na igreja, na escola dominical, eu falo sempre o seguinte. O diabo mudou a estratégia. Por que eu falo isso? Antigamente o diabo jogava os crentes na fogueira, matava, né? Sim. Degolava. Sim. Muitos do século passado morreram assim. Hoje é diferente. Não é mais aquela mesma estratégia. Agora é assentar com o crente no banco e não deixar o crente mais participar realmente do culto, da adoração. Exatamente. Eu falo para o meu esposo direto, eu falo assim, nossa, na minha época de criança, eu me lembro de estar no culto e alguma pessoa passava e na rua mesmo, era passando, não estava nem... Se manifestava na rua. O diabo não entrava na igreja. Não entrava. Hoje em dia cultua... Hoje em dia canta, prega, né? O diabo tá ali acompanhando. Mas por quê? As pessoas abriram legalidade a isso. Abriram legalidade. E eu falo muito que as pessoas esperam, por exemplo, ver alguém precisando de uma ajuda, fala, não, Deus vai ajudar. Deus vai ajudar, não, Deus vai agir. Mas às vezes Deus quer usar você para ajudar aquela pessoa. Certo. Entendeu? Sim. Talvez você é o canal de vida para a vida de alguém. Você é o canal de Deus para a vida de alguém. E nós, às vezes, nos escondemos a isso. Deus está dizendo, eu vou te usar. Deus está dizendo que através da tua vida vai ter cura. Através da tua vida, muitas pessoas vão ser libertas. Mas ele está ali com medo, está covarde. Então, vamos se levantar e vamos exercer aquilo que Deus, né, nos chamou para fazer. Já pensou se eu escondesse tudo isso que eu vivi? Você talvez não estaria aqui, né? Tipo, a pessoa vai se afogando. Tem pessoas que falaram para mim já assim que é vergonhoso eu falar que eu já tive depressão e que eu já tentei me matar.
Eu falo, gente, realmente é vergonhoso. Mas eu vou continuar falando, porque quando eu digo que Deus me libertou e que Jesus segurou minha mão e disse que eu iria viver, eu ajudo muitas pessoas que estão ali achando que Deus também esqueceu elas. É porque, tipo, hoje o que eu vejo também, Paulo, no segmento que você está falando, é porque as pessoas são ensinadas assim. Sim. É uma forma que a pessoa tudo quer tratar de uma forma assim, deixa Deus. É que se o testemunho não fosse valioso, É, as curas não fossem valiosas, na Bíblia não teria cura, não teria não testemunhos. teria milagre. Não teria milagres. Nós falamos Você vê, agora. nós estamos há muitos anos que se passaram do que aconteceu dentro da Bíblia e nós estamos citando hoje aqui sobre ela. Porque o testemunho dessas pessoas que viveram ajuda a gente hoje em dia. É a palavra de direcionamento para nós. Então, Bom, se Deus fez alguma coisa na sua vida, use isso para ajudar outras vamos pessoas. dar oportunidade para você. Fale seu contato para louvor. Quem quiser fazer uma agenda com você, você está livre ali. Olhe para a câmera lá. Oi, gente. Muito bom, Paulo. Gente, tá no meu Instagram. Meu Instagram é Paloma Gomes Ofic. Você mudo, vocês vão me encontrar lá. No YouTube tem todas as minhas canções, todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, vocês me encontram lá como cantora Paloma Gomes. E tem meu contato também para agendas, que é o DDD 64 99995 7996. Vai ser um prazer adorar a Deus junto com vocês e também saber que vocês estão lá ouvindo os nossos louvores, as nossas canções, né, que o Senhor tem nos presenteado. É isso aí, galera. Você está nos ouvindo, você que está em casa, você que está agora nas redes sociais nos acompanhando, esse é o programa com Manuel Jesus. Quero também agradecer a nossa faculdade Estácio, né? Sempre abriu umas portas para a gente aí, que Deus abençoe a todos. É ensinamento de primeira, irmãos. A gente está aprendendo algo de primeira para passar para vocês que estão em casa a aprender de fato o verdadeiro conhecimento de Cristo Jesus. Aqui não é nada para nossa glória e nem para o nosso domínio. Porque quando nós chegarmos no céu, vamos ser os mesmos adoradores. Todo mundo de joelho adorando o Cristo ressurreto. Nós estamos abordando um tema para você não ter esse preconceito. Você que está em casa, passando problema psicológico, com filho com problema psicológico, que está com anseio de pedir ajuda ou realmente de um especialista, esse é o momento. Jesus cura a depressão, Jesus trata, mas é sempre bom você pedir uma ajuda de um especialista para poder também se cuidar. Porque a pessoa, ainda mais quando é cristão, né, Paloma? Mais pessoa é cristão, vai tratar você de uma forma dentro das Escrituras Sagradas. Vamos mudar também de tema agora, vamos falar sobre sua expectativa para sua carreira, né? Você falou que já gravou ou não gravou ainda? Não lembro. Bom, recentemente, né, eu iniciei um contrato com a gravadora Maximus aqui de São Paulo. Uma gravadora Fica onde a maravilhosa. Maximus? Aqui no centro de São Paulo Centro mesmo. de São Paulo. Bem no centro. E nós gravamos agora recentemente 2 projetos maravilhosos e irão lançar agora nesse próximo mês. Muita coisa boa para vocês, então fiquem ligados aí nas redes sociais. Tem muita música abençoada vinda direto do trono de Deus para abençoar a sua vida. Meus irmãos, esse é o nosso programa, está chegando ao fim, tá? Mas nós vamos voltar. Quero lembrar vocês, estamos com curso de teologia básico, médio e avançado e também bacharel. Liga no meu WhatsApp 11958414506. Tem os melhores professores capacitados para te direcionar, para te ensinar, para preparar você para a tua chamada, você que é obreiro, você que não é ainda, que tem um desejo de pregar, que está ansiando pregar realmente conforme a Escritura manda, dentro do contexto, para não ter pretexto. Jesus está te chamando. Ligue para nós agora, 11-958-41-4506. A nossa entrevistada de hoje foi a Paloma Gomes. Hoje você está com quantos anos, Paloma? 28. Dê sua saudação final aqui para a galera. Não fala de idade, não. Que a gente está encerrando o programa. Olha, gente, Deus abençoe, Manuel. Foi um prazer muito grande. Prazer é nosso. Fiquei muito grata com esse convite. E você que está aí nos ouvindo, que Deus possa abençoar também a sua vida e que, em nome de Jesus, você vai vencer com Cristo Jesus. Você que está me ouvindo no Instagram, aquela lá, essa aqui também, minha. Você que está nos ouvindo, Deus abençoe você. Estamos orando pela tua casa, pela tua família, pelo teu lar. Deus está mudando o nosso segmento de vida, porque não é mais a mesma coisa, tá? Crente agora não vai ser mais o mesmo, crente vai ser diferenciado.
cheio da graça, do testemunho e da fé. Esse é o programa de podcast com Manuel Jesus. Fica na paz do Senhor. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Tchau, galerinha.